Ok, gente, então vamos às formalidades agora de fato. Bom, me reapresentando para quem chegou agora e para quem não estava, que me apresentou, sou José Jackson, sou professor recém-contratado da URCA, como professor substituto. Estou bem feliz de estar nesse momento aqui na URCA, de estar com os alunos, com os professores, um bando de gente querida, estou realmente me sentindo em casa. Então, obrigado ao sindicato, obrigado à Mônica, ao Vinícius, por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouco, trocando um pouco de ideias sobre o que a gente está fazendo no Centro de Artes, sobre como essa pandemia influencia no nosso dia a dia enquanto professores, enquanto artistas, enquanto pessoas da cena. E é basicamente isso que a gente vai conversar um pouco diante de todo esse caos que está no mundo agora e que a gente não tem previsão de sair dele, a gente não tem previsão de quando vai se restabelecer a ordem diante de todo esse caos, mas a gente tem fé, a gente acredita que logo menos a gente vai estar de volta nas nossas atividades, nas nossas aulas, nos nossos palcos, na nossa rua, enfim, fazendo as nossas atividades e seguindo, semeando sonhos, semeando a possibilidade de uma vida melhor, uma possibilidade de poesia na vida, na vida das pessoas, que é o que a gente faz de melhor e nesse momento a gente não pode fazer, talvez. Mas a gente pode conversar sobre, pode se planejar para que quando o mundo voltar ao normal, girar no seu sentido normal, a gente possa estar prontos para continuarmos colaborando, né, com aquilo que a gente tem de melhor, porque a gente faz de melhor, que é arte, é teatro, é estar com as pessoas, é conversar com elas. Para esse momento agora, a gente vai falar com a professora Mônica Mello e com o professor Vinícius, exatamente sobre o impacto que eles percebem nas artes cênicas. O Vinícius vai falar um pouco para a gente sobre a tecnologia e essa interação em rede na qual a gente pode utilizar como ferramenta para estarmos conectados, uma pesquisa que vem um pensamento que vem da pesquisa de mestrado dele, e a professora Mônica vai falar para a gente exatamente sobre o impacto no ensino e aprendizagem das artes cênicas nesse momento onde a gente está tão comprometido, né? Esse nosso encontro, esse nosso ao vivo, esse nosso olho no olho. Então, vou chamar a professora Mônica Mello, ela vai começar a fala dela, começar as considerações, e já eu vou mediando ela e o Vinícius. Quem tiver dúvida, pergunta, faz aqui, eu registro e a gente repassa para o Vinícius e para a Mônica, e a gente vai conversando. Aqui, na verdade, é uma conversa entre nós três e vocês que estão aí. Então, quem se sentir bem, confortável e com dúvidas, manda perguntas que a gente responde aqui. Professora Mônica, venha-se embora, professora Mônica. Chegue mais para ter esse papo com a gente. Oi, oi. Oi de novo. Mônica está carregando. Eu já estou aqui. A sua telinha não está aparecendo, para mim, pelo menos. Não sei se o pessoal está aparecendo. Alguém deu... Você não está vendo minha imagem? Eu não vejo tua imagem, só o teu áudio. Ixi. Vocês aí conseguem ver a Mônica ou só o áudio dela também? Gente, por favor. Vou te remover e tentar te colocar de novo. Para nós não, realmente não estava aparecendo para ninguém, Mônica. Vou te chamar novamente. E aí a gente vê se agora consegue. Está chamando a professora Mônica? Agora sim! Se preparou toda, colocou perfume, brinco, luz na cara, é que não vai aparecer essa lindeza. Não pode uma coisa dessa, é um absurdo. Fiz uma iluminação aqui, um holofote aqui. Vixe, não. A minha câmera não estava desligada, não. Eu nem mexi nada. A nossa conversa, a imagem e o som, em relação ao textinho, ao chat, né? O chat tem um delay, né? A gente coloca e demora para aparecer, né? Eu, por exemplo, às vezes eu digo, você vai ler só um tempão depois. Né? Então, mas eu acho que agora já deu, né? Está todo mundo vendo e ouvindo, nós dois, né? Bem. Agora sim, vamos lá. Então, Mônica, conta pra gente um pouco, então, você como professora do Centro de Artes, como é que esse meteoro se abateu sobre o Centro de Artes, sobre o Departamento de Teatro da URCA,
E para você como professora e você como artista também, como é que percebe esse momento agora dentro desse mundo caótico no qual a gente está vivendo? Primeiro eu vou falar, bom, oi para todo mundo, de novo, né? Agora parece que tem um pouquinho mais de gente, aí temos 20 pessoas acompanhando a nossa live. Aí eu falo oi para a Paty, que acabou de entrar, Patrícia Caetano, nossa queridona, que está lá em Portugal, fazendo doutorado. Portugal, cara. Já vi que tem gente, assim, eu vou tentando olhar, assim, para ver quem está entrando, que é gostoso, né? Saber quem está compartilhando. Verdade. Difícil essa fala, né? Porque a gente... Bom, acho que a dificuldade é para todo mundo, né? Essa questão de esse isolamento, essa situação toda que a gente está vivendo. Então, eu vou tentar ser, assim, na verdade, queria tentar ser menos pessoal e mais, não é profissional, mas, assim, pensando mais nas questões do teatro. Porque se eu for falar das questões pessoais, nós vamos ficar aqui 3 dias nessa Instagram, que aí vai ser uma loucura, né? Mas a questão é a seguinte, eu acho que como todo professor, ou toda professora de teatro, e também como artista da cena, né? A gente fica se perguntando muito mesmo assim, como é que a gente fica agora e também como é que a gente fica depois, né? Porque o que eu tenho observado? Primeiro que, por exemplo, quando se trata de música, ainda que a gente goste da música ao vivo, estar junto e tudo mais, a gente percebe que, o bem ou mal, tem alguns artistas que estão conseguindo fazer seus shows, então o pessoal vai, né, acompanha, é interessante, é gostoso, dá para curtir nesse sentido, né? Em relação às artes visuais, por exemplo, claro, tem certas coisas que não tem como, mas tem muitas possibilidades, né, de também estar trazendo uma obra, um processo, um material para essa linguagem da imagem, essa linguagem midiática, né? Então, eu sempre percebo assim que nas outras artes, né, eu sinto mais essas possibilidades, tá? Não é que eu sinta mais possibilidades, eu acho que é mais imediato, digamos assim. Quando a gente pensa em teatro, e a gente aí vou botar teatro e vou botar dança, e vamos botar as artes cênicas, né? Vou aproveitar que a nossa live fala artes cênicas. As artes da presença, né? A presença, exatamente. Eu acho que você faz a palavra que é nevrálgica nesse ponto, né? Quer dizer, como é que a gente encontra o caminho da presença numa estrutura cuja presença não é essa mesma presença que a gente pensa para o teatro, né? Então, nessa trajetória que eu venho fazendo como atriz e como professora, todo o foco, né, de estudo e de experimentação está nessa relação do encontro, da presença, né? Você vai pegar nas teorias, por exemplo, você pega Grotowski, que ele fala, né, o que é a essência do teatro? É esse encontro do ator com o espectador, né? É esse espaço gerado entre os dois, né? E isso é carne, é suor, é calor humano, né? Proximidade, né? É olhar que se cruza, né? Por exemplo, tem uma coisa em relação a quando a gente está aqui no vídeo, né? Eu estou olhando para você. Eu estou olhando para você. Eu não sei que chega isso para você, entendeu? Eu tô olhando pro, não estou olhando para a câmera. Então, eu não sei qual é né, se... né, tem uma coisa entre aí que não... Verdade. Né, que rompe um pouco com essa coisa, né? Eu me lembro, às vezes, fazendo esse Zoom, por exemplo, né? Aí que às vezes eu começo a olhar para a câmera, mas aí se eu olho para a câmera, a pessoa tem a sensação de que eu estou olhando para ela, mas eu estou olhando para a câmera, né? Então, então tem, né? Essa questão do olhar, da conexão que a gente estabelece com o olhar dentro do teatro, ela é muito essencial, ela é um processo, faz parte desse processo do afetar o outro, né? E então isso gera essa dúvida, esse questionamento, talvez até uma certa angústia, né? Então, por exemplo, e também, mas ao mesmo tempo, gera um desafio, né? E aí, como é que você vai pensar? Vai desistir? Então vou deixar de fazer teatro, acabou, né? Não é como eu quero, não é daquele jeito que eu aprendi, então vou parar de fazer.
é isso, né? Mas de qualquer forma tem assim, esse desafio, né? De como que a gente pode encontrar essas possibilidades. Porque, por exemplo, uma coisa é eu como atriz. Então, eu como atriz, eu posso desenvolver... Eu tive dois pensamentos que eu vou tentar fazer aqui, né? Eles estão juntos, mas ao mesmo tempo tentando didaticamente separar, né? Então, o meu processo como atriz, eu consigo enxergar, mesmo dentro dessa circunstância que a gente está, uma possibilidade de trabalho. E aí eu vou levar a gente lá para as proposições do Stanislavski, quando ele fala do trabalho sobre si. O trabalho sobre si é um trabalho assim, que pode ser feito, deve provavelmente ser feito nessa individualidade. Ainda que o trabalho sobre si não é sobre mim, único e exclusivamente sobre mim. No teatro, o sobre si é o sobre si na relação com o outro também, né? Então, isso não pode, eu não posso perder de vista essa perspectiva da conexão, da relação, do encontro, mesmo que eu não esteja podendo realizar ele plenamente aqui agora. Né? Mas existe essa possibilidade. Né? Por exemplo, a ideia de vivenciar um tipo de treinamento, uma preparação, né? Essas conexões. No isolamento, isso não é um problema. Né? Isso até o Desculpa, Mônica. Até o próprio ato de criar, né? Criar possibilidades cênicas para ser apresentado em algum momento. Pensar na construção de uma dramaturgia, ou pensar na construção de um corpo para um personagem, de uma voz para um personagem, do personagem em si. Isso é completamente passível de ser feito, né? Dentro dessa perspectiva do treinamento de si. Exatamente. Então, tem tanto essa parte da preparação como do processo de criação. Concordo plenamente, acho que é isso mesmo. Mas tem esse espaço, essa possibilidade. É potente, né, fazer isso. Agora, quando eu penso, né, quando a gente veio trazer aqui a temática, dizendo que eu ia falar principalmente sobre a questão didático-pedagógica, o que eu estou pensando? Eu estou pensando como professora. Então, para mim, me incomoda mais a perspectiva quando eu penso no trabalho como professora. Então, nessa perspectiva, não estou dizendo que é impossível, não vou botar, só estou falando que há um incômodo na minha parte. Por quê? Porque uma das coisas que eu tenho observado, eu tenho trabalhado nos últimos anos muito com oficinas, por exemplo, o PETEC, né, que é o grupo de pesquisa, a gente oferece oficina no Centro de Artes, e eu faço também a coordenação do Teatro na Comunidade, que foi coordenado anteriormente pelo professor Matheus Gonçalves, depois Patrícia Caetano, e agora eu estou tendo essa oportunidade de conduzir esse projeto de extensão, o projeto de extensão que é o Teatro na Comunidade. Então, tanto o Teatro da Comunidade como o Faça Teatro Biblioteca são duas extensões onde a gente abre para a comunidade. A comunidade vem até o Centro de Artes e o Centro de Artes vai até a comunidade. E nesses dois movimentos a gente se encontra com pessoas assim, jovens, crianças, em geral não são crianças muito pequenas, mas né, de pré-adolescente, pré-adolescente, adulto. E a ideia é estar levando um teatro iniciante. Né? E quando a gente vai... Eu falo isso com os... Né, conversei recentemente, esses dias, assim, com os alunos que integram o grupo de pesquisa, Peteca, a gente vai pensando assim, cada vez que a gente vai pensar uma aula, a gente elabora, pensa qual exercício que você vai dar, por que vai dar esse exercício, não é isso? O que a gente está querendo nessa aula, o que a gente pretende alcançar nessa aula, então quais são os passos, tudo a gente vai discutindo, conversando. Mas, em geral, o que acontece? Uma das coisas que você sabe, que a gente sabe, qualquer professor de teatro sabe que a gente quer, é algum tipo de interação, é contato, é conexão, né? Outra coisa, a gente percebe dentro do teatro que é um espaço onde as pessoas têm a oportunidade de romper com limites no que tange ao corpo, né? A sua corporeidade, o toque, a conexão com o outro, esses encontros que passam pelo corpo, passa por essa energia, né? Essa é uma coisa que me pega, sabe? Aí a gente brinca, a gente trabalha com senso de humor, né? Mas é pensar assim, fazer o teatro cada um no seu quadrado, né? Então, assim, dividir o palco em quadrantes, né? E aí ninguém muda de um quadrante para o outro. Mas assim, eu fico pensando, falei, olha,
uma coisa é a longo prazo, essa situação ser superada, mas outra coisa é, sei lá, daqui a um mês a gente volta a dar aula e eu paro e penso, como é que eu vou dar aula para a disciplina de práticas de teatro, práticas de teatro, ai meu Deus do céu, confundindo os nomes das disciplinas, pedagogias em teatro, né, que é o primeiro semestre, onde a gente trabalha essencialmente com jogo, né, com prática, né, como é que eu fico, sabe, como é que eu vou fazer, como é que eu vou, né, contornar essa situação ou encontrar um caminho para essa situação, né? Então é muito nesse sentido o meu questionamento, porque então, fui uma linha de pensamento aqui. Mas uma outra coisa me ocorre também. Mesmo no fazer teatral, porque eu falei, né, do meu trabalho como atriz, com o trabalho sobre si, esse trabalho, né, que é recluso, beleza, o trabalho como professor e como que eu chego nesses meninos, como é que eu vou desenvolver esse trabalho com eles. Mas tem um outro aspecto, né, por exemplo, não é uma obrigatoriedade, mas na linguagem teatral, nas poéticas teatrais, eu acho que os caminhos que eu fui encontrando, fui buscando, fui me identificando com eles nos últimos tempos, trazem uma proposta de um teatro mais intimista também, um teatro de muito contato. O grupo de teatro que eu participava em Brasília, que era o Teatro Instante, e mesmo o trabalho que eu fiz aqui, foi uma pequena cena com direção de um nosso colega que foi aluno, agora é colega, que é o André Castilho. À época ele era aluno e ele dirigiu eu e a professora Patrícia Caetano. Numa pequena cena onde a gente estava num nível de proximidade com o público fantástico, assim, era tudo pertinho, né? No teatro, saudade. No Teatro Instante em Brasília, as nossas montagens, elas tinham uma espacialidade específica e era assim, 25, 30 espectadores, a gente sentava do lado, servia laranja, sabe? Tomava chá junto, tinha uma história, né? E eu gosto disso. Assim, no meu... Eu estou falando, é óbvio, né? Estou falando de mim, né? Não tem como falar de outra pessoa. Estou falando, mas eu estou dando um exemplo de coisas que acontecem, não é só comigo, eu sei, né? Acontecem com outras pessoas também. Então, sim, não tenho respostas, não vim dar resposta. Alguém abriu essa nossa conversa para ver, qual vai ser a grande solução que vai ser dada? Não mesmo, né? Não tem, né? Não tem essa solução. Mas, já que eu fiz essa referência ao Stanislavski, eu faço de novo uma outra referência a ele, que eu acho que é a única ponto de referência, é o nosso ponto de partida, né? Que é a questão das circunstâncias dadas. Estou colocando isso dentro de uma outra realidade, mas de certa forma é isso mesmo. Essas são as nossas circunstâncias dadas. Como é que a gente age diante disso? Né? Como é que a gente vai agir diante disso? Né? E aí encontrar esses caminhos. Essa é a pergunta para a gente nesse momento, né? Como é que a gente continua existindo, né? Nem só uma questão de poéticas da cena, né? Mas é uma questão de como a gente continua existindo enquanto linguagem diante de um mundo no qual o contato entre as pessoas, que é o que faz a nossa arte, a nossa forma de existir enquanto artistas da cena, fazer sentido. Como é que a gente se reinventa diante desse mundo onde a presença, isso que você pontuou para a gente, onde o espaço mínimo, esse espaço acolhedor, esse espaço que envolve, esse espaço que oferece uma experiência para o espectador, não somente um ato de observar, né? O trabalho do ator, do diretor, do cenógrafo. Mas como é que esse espaço que a gente entende que oferece uma experiência para o espectador já não tem mais. Né? A gente já não pode, é proibido estar junto. Isso é muito louco, né? Isso é muito frustrante dentro da nossa realidade. É claro. E assim, no final das contas, é o que eu falei, tanto em termos, quando você estuda teoricamente, quando você vivencia na prática, a gente fica muito latente esse fato, de que a essência dessa arte, dessa linguagem específica, né, é esse ponto. É visceral, é conexão, é direto, né? Então... Você falou do Grotowski aí, Grotowski tem uma fala muito interessante, né? Perguntam para ele, lá na década de 50, quando ele começa a fazer os espetáculos dele, qual que é o fundamento do teatro, né? Porque o teatro
vai morrer porque a televisão chegou, morreu porque o cinema chegou, a internet está aí, o teatro ainda não morreu, né? A gente ainda está resistindo aqui bravamente e consegue estar dentro do mundo falando com a nossa linguagem, né? A linguagem do teatro. A gente ainda sobrevive a isso. O Grotowski vai dizer que é justamente por conta desse contato, né, dessa presença trocada entre pessoas, seres humanos, que possibilita, que diferencia a gente das outras artes e também possibilita que o nosso encontro com o espectador, com a linguagem, com o sensível, com o poético, possa ser compartilhado, né, naquele instante em que a gente se encontra com outro ser humano. A Sani falou aqui, a gente vai sempre encontrar uma maneira de se reinventar. Eu concordo, Sani, a gente vai encontrar, eu não tenho dúvida disso. É só que a gente está vivendo... mas a gente não desiste, não. Até quando a gente está colocando as questões, não é no sentido negativo, de não estou vendo, né, uma luz no fundo do horizonte, não. Eu acho que a gente... É isso, né? A gente se reinventa, né? Reinventa, a gente, de alguma forma, né? Vai encontrar. E outra coisa também, que ainda acho que é importante também, é que ainda as experiências que eu tenho tido em relação a essas videoconferências, né, esses encontros que a gente tem feito aí, cada um vai, não da universidade, mas todas as temáticas, né, familiares, amigos, cursos, que você resolve lá fazer um curso tal, né, porque já que eu estou aqui, mas existe sim existe alguma coisa ali interessante, entende? Eu não estou... Existe alguma coisa interessante, é passível de se afetar. A gente também é afetado, né? Mas é isso. Aí talvez a gente fale assim, mas aí talvez já seja assim outro teatro, né? Não sei. No que tange especificamente, Mônica, ao impacto no ensino das artes cênicas, do teatro, das artes da presença, da performance, enfim, como você percebe isso imediatamente na sua prática de docência? Primeira coisa que eu acho que a pandemia para o ensino do teatro começou antes, né? Começou com... Não foi nem com a posse do Coiso, não. Foi o anterior dele que já começou a ferrar com o teatro, com as artes, né? Dentro do contexto de ensino, né? Dentro do contexto de ensino. Eu só espero que a solução que as pessoas encontrem, professores, não seja se fixar nas questões teóricas, né? Assim, então, já que não pode fazer como vamos fazer aqui da aula de teoria, de história, de teatro, que é importantíssimo, mas a gente não pode substituir uma coisa pela outra, né? Eu não sei, bom, difícil essa pergunta sua, né? E não estava no script, estava no script? Não estou brincando. Mas é isso que eu estou falando, eu acho que especificamente, como a gente rompeu, né? Parou, foi suspenso, parou tudo, por exemplo. Eu estava dando aula de estágio, uma das disciplinas que eu estou dando aula nesse semestre, né, é estágio. Então, essa foi uma das aulas também que não teve nem como fazer nenhum tipo de atividade remota, porque os nossos alunos teriam que estar nas escolas, nos espaços, nas associações, no caso, que o estágio permite, para desenvolver seu trabalho, né? E poucos, assim, não foi possível, né? Aliás, eu chamo a atenção para, inclusive, um dos estudantes, que é o Danilo, que ele apontou para mim que estava conseguindo desenvolver algum tipo de trabalho com os meninos, ele dando as orientações, sugerindo que eles fizessem vídeos, né, fizessem apresentações e tal. Essa, por exemplo, inclusive, é uma possibilidade, né, que você constrói uma cena, você filma, mas continua sendo filme, né? É teatro filmado, né? Digamos assim. Porque não é nem cinema, né? Nem vídeo, porque não é feito daquela linguagem, mas é teatro filmado. Então, é um subterfúgio que ele foi encontrando para poder alcançar. Mas, não sei, eu acho assim, o teatro já fica sendo colocado tão, né, tem tanto movimento no sentido de tentar eliminar a arte de um modo geral. E eu acho que o teatro acaba sendo carro-chefe nesse processo de querer ser, né,
em termos de governo e tudo mais, né, de ser limado, né, da educação, né? Agora, eu entendo, por outro lado, que ele pode ser extremamente essencial no processo dessa galera, né, que está na escola, que está na educação básica, ou mesmo fora da escola, no ensino não formal. O teatro pode ser um potente instrumento, digamos, vamos botar assim, eu estou assumindo aqui falar do teatro como instrumento, me perdoem aqueles que não aceitam essa possibilidade, mas para a superação desse momento. Porque... Então, o Matheus perguntou isso 2 vezes, desculpa, Mônica, o Matheus fez uma pergunta aqui, se é um subterfúgio ou se é um novo teatro, um outro teatro? Ele falou o outro teatro, eu tinha até falado assim, eu não sei se isso é um outro teatro, pode ser, mas se eu entendi a sua pergunta, e como é que você vê essa questão do ensino do teatro nesse momento agora, o que eu consigo ver é a potência que o teatro tem, e tem a ver com aquilo que eu falei antes, com o trabalho sobre si, com esses processos de criação, ser um instrumento mesmo para as pessoas conseguirem superar esse momento, sabe? No sentido de dizer assim, como que você pode repensar a vida a partir do teatro? Sabe essa coisa do teatro como sendo um meio através do qual você põe a vida de ponta cabeça, você vira ela, né? Você transforma ela, você reconstitui a vida da forma que você quiser no teatro, não é isso? Essa potência que o teatro isso significa todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. Então, o teatro tem esse poder de te fazer, ele te permite repensar, ou rever, ou reestruturar a sua vida de uma outra forma completamente diferente. Né? Então, nesse sentido, acho que ele pode ser um instrumento bastante potente para as pessoas se reencontrarem, se encontrar esse novo caminho que a gente vai ter que encontrar depois. E essa perspectiva é muito boa, Mônica, que você traz para a gente, que quando a gente pensa na história do teatro, o teatro já passou por várias, quer dizer, o teatro vive de crise, né? Mas o teatro já passou por algumas pandemias também, e a última que eu estava pesquisando um pouco esses dias, foi justamente na gripe espanhola, né, há 100 anos atrás, 102 anos atrás, foi em 1918, depois que o mundo tinha acabado de sair de uma guerra mundial, da Primeira Guerra Mundial, e o teatro estava ali, né, com os modernistas, os reformadores, com o Arthur revolucionando o teatro, que até hoje, o que a gente entende por teatro contemporâneo são as concepções nascidas e surgidas naquele momento onde o Arthur vai pensar sobre o teatro da peste, o teatro como uma possibilidade de infectar, de afetar o outro, né? Não só o teatro da palavra, não só o teatro da imagem, mas o teatro do contato, o teatro da víscera, o teatro do instante, no qual a gente vai perceber que é essencialmente a arte que a gente faz hoje em dia, né? Exatamente. Eu digo a gente que trabalha com teatro artesanal ainda. Quem trabalha com teatro no âmbito da indústria, aí é uma outra reflexão, né? Porque aí eles conseguem manter ainda tanto o status quo, acho que o Matheus estava falando aí sobre o status quo, quanto a estrutura também, né? De ter mercado, de ter patrocínio, de ter grandes públicos, de ter grandes produções, de ter grandes investimentos particulares dentro dessa cadeia, que hoje também não consegue mais, né? Dentro dessa perspectiva do coronavírus, da pandemia atual, todos os teatros do mundo inteiro estão fechados, não tem previsão para abrir. Nós estamos vendo Nova York é uma cidade essencialmente artística, essencialmente teatral e essencialmente comercial, né, das artes. Está há 3, 4 meses parado e sem perspectiva nenhuma. Então, esse impacto dentro da economia das artes cênicas também é um dado muito, muito grandioso, né? Negativamente, obviamente. Claro. Mas você sabe que eu estou ouvindo você falar aqui, eu pensei numa coisa, o que eu pensei, sabe, uma imagem que me veio na mente, né? Porque uma das razões pelas quais os teatros são fechados, estão impedidos, justamente porque é impedir essas aglomerações, né, de pessoas. Aí eu me lembrei, sabe o quê? Um trabalho do Lambi, né? Que é do Teatro Lambi, né?
que ele é individualizado. É uma pessoa que faz o teatro para outra pessoa, né? Então é uma coisa, é dentro de uma caixinha, é uma coisa. A gente considera como teatro, né? É teatro de animação, né? E não, a gente considera, não está deixando de ser. E é teatro de bonequinhos e tal, tem, né? Os recursos e tal. Eu lembrei disso, eu falei, olha que interessante, né? É uma referência, né? Fica a dica para quem quiser pesquisar o Lambe Lambe, já está aí a dica da professora Mônica. E outra coisa, vou só fazer uma fala, eu não sei, você que sabe do tempo aí, a gente vai parar. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, o professor Matheus pergunta, né, essa questão, é um subterfúgio ou um novo teatro? E aí eu falo para ele assim, olha, eu não sei se é um subterfúgio. Eu acho que talvez um subterfúgio possa levar a gente a um novo teatro, né? Ou seja, uma ação que a gente faz agora que é circunstancial, que está levando em conta essas circunstâncias dadas nas quais a gente está vivendo, e a gente encontra algum tipo de solução, isso pode gerar um novo teatro, ou não, né? Então, assim, eu acho que no meio dessa coisa toda é difícil a gente definir, olha, nós estamos lançando uma nova versão, uma nova linguagem, né, uma nova versão dessa linguagem teatral. Tomara que venha, né? Tomara que nasça. Acho que sempre que tem uma grande crise mundial, que as artes começam a refletir sobre isso, a gente sempre ganha muito, né? Enquanto humanidade, enquanto linguagem. Então, tomara que venha, sim, um novo teatro mesmo, um outro teatro, Matheus. Que a gente possa, daqui a, sei lá, não sei se a gente vai ver tanto tempo, mas daqui a 50 anos, a gente possa olhar para trás e dizer, nossa, aquilo que aconteceu precisou acontecer para isso aqui nascer. Tomara. Que a gente esteja falando de um outro ator daqui a 50 anos. Reinventando e ressignificando essa nossa prática. Mônica, então, vou te agradecer. Obrigada. Vou te agradecer por esse momento agora. E aí o Vinícius vai falar para a gente agora um pouquinho, gente, sobre essa perspectiva de fazer teatro a partir dessa nova realidade que a tecnologia dá para a gente. Beleza, Mônica? Suas considerações finais? Eu vou acompanhar a conversa aqui, depois qualquer coisa eu faço também interferências aqui pelo chat, tá bom? E se você quiser depois a gente volta, tá bom? Obrigadinho, Mônica. Até já. Beijo, meu lindo. Até. Vamos lá, professor Vinícius, agora. Deixa eu ver se o Vinícius não se perdeu aqui. Não, se perdeu, ele está aqui. Estou achando ele, oxalá, isso aí. Professor Vinícius Oliveira de Oliveira. Seja bem-vindo, professor Vinícius. Por incrível que pareça, o meu problema de som apareceu. Mas vocês estão me escutando, não estão? Não vamos parar aqui, não. Massa, então. Eu não estou te escutando direito agora, porque quando entrou a tela, acho que foi aquele mesmo problema que a Mônica falou no início. Quando você entra, acho que dá algum bug que realmente dá problema. Mas vocês estão me escutando tranquilamente, não é isso? Minha fala não está sendo cortada. Massa. Eu vou pegar justamente esse caminho que vocês começaram, né? E vou sugerir um caminho mais também. É uma questão que vai caminhar para uma reflexão sobre os conceitos, né? Sobre como a gente olha e vê, né, essas novas mídias digitais e como é que elas podem trabalhar e contribuir para a poética do teatro, né? Vocês começaram com um caminho que é de fato o caminho que eu também acredito e escolho, né, para poder basear alguns pensamentos, que é justamente essa afirmação de que teatro é encontro. O teatro é a arte do encontro, né? Grotowski defendia isso, Peter Brook defendia isso, e eles, de certa forma, acabam sendo a base porque a única forma de a gente diferenciar a arte do ator de teatro, a arte do teatro, das outras artes cênicas, acaba, né, sendo também essa premissa, né, do teatro ser a arte do encontro. E ela, a princípio, está estabelecida em um tripé, né, em um tripé onde a gente pode dividir, que é o tripé do espaço, que é o local onde esse encontro acontece, que é o tripé
da presença do ator e do espectador, pelo menos um ator, menos um espectador, né? E a relação entre ator e espectador. O espaço, porque, né, a galera da física, meu irmão, se ainda estiver aí, vai estar contribuindo por isso, né, os objetos do corpo existem no espaço, né? Então, os atores e os espectadores, eles têm que estar num espaço em comum, né, compartilhando essa presença, né? E a relação, ela é justamente o pacto que acontece, né? Pode existir uma plateia, pode existir um ator, mas se a relação, né, pactual entre os dois não for clara ou não for estabelecida, também não há teatro, né? Se o espectador fechar o olho e dormir, o ator fica no palco fazendo o quê? Né? Um ritual, se exibindo, um exercício, né? Mas se não há essa troca, não há a comunicação, não há a relação, não há o pacto, não existe teatro, né? O teatro existe justamente nessa troca, porque ele é uma arte, né? Acaba sendo um objeto artístico que só pode existir a partir da relação social, né? Quem diz se um objeto é arte ou não é quem vê, quem aprecia, quem flui, né? Então essa é uma das premissas. Então, baseado nesse tripé, é bacana a gente pensar o seguinte, né? A cultura digital, as tecnologias digitais adentraram nessa questão das artes cênicas, né, a partir da década de 80 e vieram propondo muitas perspectivas que até então não existia, né? Como, por exemplo, hoje a gente não pensa mais nisso, mas assim, a execução e a gravação de som do espetáculo, a música do espetáculo, né, a sonoridade, a trilha sonora, como é que o pessoal chamava antigamente, agora fugiu o nome, né, a sonoplastia, né, ela se torna digital. Ela deixa de ser, muitas vezes, feita ao vivo, né, feita naquela fita cassete que se une com durex para poder tocar ali e tal, a montagem do som, e se torna digital, né, uma coisa muito mais dinâmica. A iluminação também, a maquinaria também, ou seja, o digital, a princípio, vai entrar na cena desse nosso do espetáculo para poder trazer algumas facilidades. E também a questão do vídeo, né? Veio também construir uma certa facilidade de projeção de imagens na cena. Entretanto, todavia, né, as tecnologias da informação e comunicação digital, que teóricos vão até começar a propor o teatro, que se pode chamar de teatro digital, que seria uma nova poética, uma nova vertente, ela vem trazer outras oportunidades, outras características, né? Porque, baseado nesse tripé da localidade, da presença e da relação, os objetos e as ferramentas de comunicação, elas vão expandir isso, né? Se a gente for pegar a noção de espacialidade dessa live que está acontecendo com a gente, entre nós aqui que estamos conversando, mais quem está ouvindo, essa noção de localidade, ela meio que ela se desconfigura, se desfaz um pouco, né? Então, exatamente, ela perde um pouco do limitar. Isso trazendo consequências positivas e negativas, né? Não estou aqui fazendo se é melhor ou pior, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, porque justamente aí nessa linha do subterfúgio, né? Vamos ver onde é que isso vai dar. Mas, ou seja, já muda a relação da própria construção de localidade. Se a gente for pensar em realidades virtuais, não nessas questões de treinamento, mas nesses jogos que estão sendo desenvolvidos, inclusive acho que o Facebook está lançando aí, ou já lançou no ano passado, onde você cria um avatar e entra no mundo onde você pode ser o personagem que você quiser, né? E isso já existe já há quase uma década desses jogos, onde as pessoas entram, se perdem, entram em depressão porque querem viver lá e compra pato, compra tênis, você gasta dinheiro nesses jogos inteiros para viver uma outra vida. E isso é uma construção de um espaço imaginário, mas é um espaço que se constrói, né? Então, essas delimitações físicas se perdem, né, dessa questão do espaço. Outra é justamente a questão da presença. A presença, ela se transforma e começa-se a pensar em níveis de presença. Os pesquisadores de presença
vão trazer novas perspectivas de níveis de presença. Né? Na dissertação eu trago algumas nomenclaturas, mas aqui eu vou trazer duas que acho que são uma bacana para a gente refletir, que está diretamente ligada ao que a gente trabalha, que é a presença como transporte e a presença como imersão. Né? A gente pode dizer que transportado para o seu quarto, não sei se é o seu quarto, já que estou aqui, porque a minha imagem, meu áudio, meu discurso, minhas ideias estão chegando até você, né? Assim como minha imagem, meu discurso, meu áudio está sendo transportada para quem está acompanhando, e vice-versa, né? Ou seja, eu estou lá e vocês estão aqui comigo, na verdade. E, ao mesmo tempo, nós estamos todos juntos. Nós estamos presentes, participando de uma conversa, de uma discussão, de uma reflexão. Estamos presentes em um determinado canal de comunicação, onde a gente tem uma certa interação, onde temos um nível de interação e de interatividade. E a outro nível de presença é a questão da imersão, né, que é a presença enquanto imersão. A gente, ao refletir sobre a imersão, liga diretamente ao que a gente faz, né? O que é imersão? Justamente essa sensação que nós temos ao adentrar numa história, né? Ao adentrar num filme, ao ler um livro, quando a gente é projetado para o mundo imaginário do livro, ficcional ou não, ou até o mundo histórico, né? Quando o livro está em fatos históricos, ou seja, nós somos lançados, né, nesse outro universo. Essa é a qualidade que o teatro traz, que é fazer emergir, né? O teatro tem essa potência, né? O público vai para lá, senta na zorra do teatro cheio de mofo, na cadeira rasgada, né? Rangendo, verdade, vê o refletor que acende piscando, que a zorra está vendo que está com problema, mas quando a peça começa, né, o público ele é levado para dentro da história, né? Quem gosta de teatro, né? Também tem quem não gosta, que não vai assistir nada. Mas quem gosta de teatro adentra no universo, né? Mesmo eliminando todos esses defeitos, nessas falhas e tal. Então, essas duas presenças, esses dois níveis de presença também vêm questionar esse nosso paradigma da presença teatral e expandir essa perspectiva, né? Ou seja, se eu já espaço a partir das ferramentas de comunicação digital, se eu já expandir a presença, né, a partir dessas ferramentas também, logo a relação também muda, também troca. A relação entre as pessoas muda, né? Uma coisa que é importante a gente ter ideia é que nada substitui a troca de informação e a presença física entre duas pessoas, né? Os pesquisadores de presença também atentam a isso. A quantidade de informação que duas pessoas trocam ao estar sentada numa mesa de bar conversando, as duas juntas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Duas pessoas estão assistindo, alunos, né, conversando com professores, ou numa reunião de Deus livre, né? A quantidade de informação é inimaginável e passa, inclusive, pela inconsciência, né? E isso determina muita coisa. Quando a gente passa a nossa presença a ser mediada por alguma ferramenta ou instrumento, como no meu caso, com uma câmera e um microfone, muita informação é perdida. Ou seja, vocês não têm ideia do qual contexto eu estou inserido, assim como não têm ideia do contexto que vocês estão inseridos. E isso, muitas vezes, determina e direciona o conteúdo da discussão, direciona a tensão, as emoções trocadas, né? Os elos construídos. A mesma coisa no teatro. Quando a presença está física, muita informação é contida ali, né? Inclusive, informações que são bastante pertinentes para promover a imersão do público, né? Eu não sei se já foi feita alguma pesquisa, mas eu acho que deve ser, né? Acho até agora incomum, e que um teatro filmado
né, uma peça de teatro filmada, assistida através de uma televisão, de uma tela ou de um celular, né, ela não tem o mesmo efeito do que você está lá dentro. Né? A gente é inquestionável, não sei quem assistiu Os Sertões de Zé Celso, uma coisa é você estar lá naquele furor, morrendo de medo de ser pego para ser colocado em cena, e você assistir do seu YouTube lá, lindo, maravilhoso, vendo a galera nua lá, não é verdade? Então, ou seja, existe uma perda muito grande de informação aí. E aí, na verdade, eu acho que esse é o limiar hoje, que talvez a gente possa encontrar, que levanta a questão, né? Quanto de informação a gente admite que aconteça para o teatro deixar de ser teatro? Pergunta absurda, né? Uma pergunta abstrata, mas eu acho que é bacana isso. Quanto a gente precisa de informação, né? Ou quanto a qualidade da imersão, da troca de relação é necessário para a gente poder continuar, né, fazendo o que a gente faz, dizendo que é teatro, essa arte do encontro. Então, independente do que aconteça, quando a gente bota um mediador, que nesse caso é o celular, uma câmera, um áudio, um microfone, a gente perde informação. Mas, ao mesmo tempo, a gente ganha outros significados. Não é verdade? Ou seja, uma peça de teatro, quando o diretor, o encenador, o grupo, o ator escolhe o espaço, aquele espaço, ele vem carregado das razões e necessidades poéticas para que aquele espetáculo se justifique. Quando eu faço as escolhas de fazer com que minha relação seja feita através do meio digital, também isso vai ganhar um outro significado. Ganha outro, né? Pode ser que a minha peça se transforme num vídeo, não sabe? Pode ser um teatro filmado, não sabe? Mas quando isso é feito com consciência, a ferramenta se torna exatamente a ferramenta da linguagem, a ferramenta da construção do significado. Eu acho que aqui é o mais importante, eu acho que nesse momento de isolamento, que a gente tem essa necessidade e essa carência de comunicar, né, de nos comunicarmos, talvez seja um excelente momento para a gente pensar em diferentes formas de a gente relacionar essa arte do teatro. Né? Na dissertação eu traço alguns exemplos que eu vou falar aqui, depois a gente pode conversar. Mas, né, assim, o que caracterizaria esse teatro digital? Né? Os espaços conectados. Os espaços conectados já é uma característica de teatro digital. Diversas experiências já estão sendo feitas. Né? O Macbeth já foi montado em 3 teatros diferentes, com o mesmo cenário, onde os atores interagiam através de telas e de câmeras. Né? Um grupo brasileiro chamado Fila 7 fez um espetáculo com outra companhia inglesa, onde o espetáculo aconteceu aqui em São Paulo, em Newcastle, Inglaterra, e Singapura, onde o público de cada lugar assistia os atores em cena, ao mesmo tempo que vinha num telão em cima a junção das 3 localidades, das 3 espacialidades. Né? Ou seja, a conexão dos espaços promove a conexão dos atores, a conexão de cenas e, quem sabe, até a conexão de espetáculos. Espetáculos completamente diferentes, que possam ser representados em cidades, em países diferentes, mas que, por alguma razão, tenham a sua resolução, para o seu desenvolvimento, né, de uma interação ali, onde um se comunica com o outro. Né? Então, a gente tem essa relação dos espaços conectados. E até mesmo, né, um teatro completamente voltado para dentro da realidade virtual. Eu não gosto muito desse nome, não. Esse nome é um nome da indústria, realidade virtual, porque remete a um negócio, parece que não existe, né? Não tem nada a ver com o que não existe. É real, então... Oi, gente, estamos voltando aqui. Já estamos voltando, pronto. O Vinícius vai voltar aqui conosco. Vou chamar ele de volta. Alô? Instagram todo. Oi. Tá ouvindo? Oi! Tá ouvindo? E aí, como é que a gente faz? A gente continua. Você estava falando que você não gosta desse termo de realidade virtual. Realidade virtual.
Isso. Você parou exatamente aí. Essa questão da realidade virtual, porque é o nome que a indústria criou, né? A indústria criou esse nome, juntamente com o imaginário da década de 80, né, para poder colocar em voga um universo que estava sendo construído, que era o universo da internet. Né? E aí toda a indústria voltada para essa questão, né, da interação, da interatividade, né, do consumo, da internet, cria esse nome realidade virtual, que hoje cai por terra. Hoje a gente já tem consciência que não existe nada de mágico. Esse nome nos passa uma sensação fantasmagórica, um negócio de meio mistério, né? Eu entrei numa realidade virtual, essa porra. Nada disso. Né? A gente percebe que isso, o que nós estamos fazendo aqui, era o que de fato estava previsto acontecer desde a criação da internet, entretanto, não tem nada de misterioso nisso. Né? Não existe esse mundo paralelo, né, criado no nosso imaginário, onde as pessoas, né, possam conviver. Não. Existem situações onde as pessoas se criam para poder, né, se distanciar, talvez, do seu cotidiano físico, para poder vivenciar muito mais uma relação com a internet, com as possibilidades que a internet traz, e que, inclusive, faz parte da profissão de muita gente. Né? Hoje, essa galera que vive de live, que vive de YouTube, ou seja, né, vive muito mais dentro da internet, nesse meio de informação, do que no cotidiano. Eu já tenho uma tendência, você percebeu hoje, né, que minha tendência é diferente. Aí... Vinícius, deixa eu fazer uma provocação para o Vinícius. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora melhorou o áudio. Perfeito, então. Deixa eu te falar. Mas se a gente não tem um espaço material no qual a gente entende que é essencial para comportar uma interação cênica. Se a gente não tem um tempo compartilhado entre espectadores e os artistas, os fazedores da cena, e a gente não tem essa interação entre os corpos vivos, o que é que sobra do teatro? Essa é uma pergunta interessantíssima. Né? Eu acho que ela não vai ser respondida agora. Né? Isso que eu perguntei. Assim, eu acho que a gente está no momento, talvez, de a gente pensar o quanto é que pode restar de teatro dessas novas reflexões, dessas novas relações criadas digitalmente. Né? Por exemplo, uma peça, podemos fazer uma peça onde estejam todos presentes no mesmo lugar e que o público acesse a peça através da live. A peça acontece em uma sala de uma casa, no quarto, né, com o ator ali presente, entretanto toda a comunicação feita entre o ator e o público através de alguma ferramenta dessa que nós estamos usando. Então, você está entendendo? Essa questão da presença e da relação, ela se difunde. Então, estando na minha casa, eu fazendo uma performance para o celular, onde todo mundo vê, aqui não é uma cena teatral também. Né? Uhum. Ainda vou mais longe. Por isso que eu entrei na questão da realidade virtual. Né? A questão da realidade virtual. Vamos supor que você, nesse jogo que o Facebook acho que lançou no ano passado, tem um avatar nesse jogo, Mônica tem outro avatar, Luiz Renato, que eu vi aqui, está com outro avatar, e eu estou com outro avatar. E aí, nesse universo, existe uma Praça da Sé. Aí a gente se marca pelo WhatsApp e, rapaz, vamos fazer uma improvisação de avatares na Praça da Sé do jogo, da realidade virtual. E aí todo mundo que estiver jogando naquele momento, que estiver passando pela Praça da Sé da realidade virtual, verão 4 avatares improvisando uma cena de teatro, fazendo uma performance. Aí o espaço ele vai para outro lugar. Né? E aí a poética se transforma completamente, uma poética que ela só pode existir a partir das ferramentas digitais, a partir das ferramentas de comunicação e informação digital. Né? Ou seja, são pensamentos, são propostas, não tem nada a ver se isso vai ficar ou não, se isso é bom ou se isso não é, né? Mas são propostas, e são propostas que já estão sendo colocadas em práticas. Um espetáculo que um espetáculo não, uma cena, que é até maravilhoso a gente pensar. Seguinte, uma atriz, isso aconteceu, né? Isso fez parte do objeto de estudo na época da dissertação. Uma atriz em uma cidade,
estava em frente de uma plateia, sendo filmada. A imagem dela era mandada para um outro ator que estava em outra cidade, em frente a uma plateia. E eles se viam, os dois, entre telas. Só que o espetáculo ainda acontecia numa terceira cidade, que só tinha uma tela. Mas as pessoas foram chamadas para ver a cena. E não tinha nenhum ator nesse lugar. Aí os dois atores começam a cena, começam a peça, e é uma briga de casal, uma briga de ciúme. Aí esse terceiro lugar, que não tem ator, eles escolhem aleatoriamente uma pessoa da plateia e diz que a causa do ciúme, da briga, é essa pessoa da plateia. E essa pessoa da plateia passa a fazer parte da cena. E aí o espetáculo acontece em 3 lugares diferentes, uma história só acontecendo. Inclusive, uma pessoa da plateia vira ator, né, para as outras localidades, inclusive, porque é o objeto da briga do casal. Então, são formas de relação, né? Eu acho que a gente minimizar, né, ao ponto de dizer que o teatro ele pode ser no vídeo, ou ele pode ser assistido pelo YouTube ou por essas ferramentas, eu acho que é demais, eu acho que isso não acontece. Mas eu acho que a gente pensar, né, em formas de como a gente pode trabalhar essas relações, essa relação entre ator e espectador, né, e como esse elo, esses pactos são criados, eu acho que é bacana. Em Salvador, a outra companhia montou o Container. Não sei se você assistiu, muitos assistiram. E no Container, em um determinado momento, então você sabe o que eu estou falando, em determinado momento, 3 atores, eles são colocados dentro de um container e eles param de ser vistos pela plateia. Mas eles continuam em cena. A presença deles está lá, mas eles só são percebidos através de microfones que foram equalizados dentro do container. Eu não sei na época que você assistiu se eram televisores ou uma projeção. E a imagem deles é projetada nos televisores. Então o público sabe que ele está lá, mas entretanto a relação que o público estabelece não é diretamente com eles, mas é através da televisão, né? Ou seja, tem-se o sentido da presença, mas não se percebe, não se tem claramente. E aí se a gente pega esse container e bota a 30 quilômetros de distância do teatro, como é que se trabalha isso? Como é que se percebe isso? Né? Eu acho que a gente pode pensar esses novos formatos de relação, né? Não são respostas. E ainda tem mais coisas que a gente pode pensar nessa questão da tecnologia, da informação, que é quando a gente adentra a inteligência artificial, que também é uma parada que só o digital pode nos dar, né? Um português, Barbosa, ai meu Deus, deixa eu pegar o nome dele aqui, acho que deixa eu dizer Barbosa, Pedro Barbosa, ele fez um experimento chamado Alestato XPTO, que ele pegou um programa de computador que cria textos e solicitou que o programa escrevesse um texto de teatro. E o programa fez o texto de teatro e ele montou o texto que o computador criou. Né? Se a gente começar a expandir esse tipo de experiência, se a gente pensar em 2 computadores, colocá-los em cena, onde um computador reage ao que o outro computador escreveu. E aí a gente vê um diálogo entre computadores. Né? No Japão, em 2010, estreou um espetáculo, uma cena, não foi um espetáculo, né? Foi um experimento, uma cena onde uma atriz contracena com um robô, com outra atriz robô. Né? E a robô foi toda programada para interagir, inclusive as mudanças de entonação, ela foi programada para contracenar com a atriz. Inteligência artificial, a gente pensar nessa questão do espaço conectado, né? Onde a gente entra num teatro, onde o teatro é todo equipado por sensores, onde o ator, a partir do seu movimento, a partir do reconhecimento facial, a partir, né, da emoção, do volume de voz, os sensores todos captam isso e interagem e fazem com que o ator tenha reações também a partir da sua interação, na mudança de luz, na mudança da música, na mudança da projeção do vídeo, né? Na mudança de como o som está sendo captado. Né? Ou seja, tem muitas possibilidades que o digital nos traz, né? Que extrapolam o nosso paradigma da presença desse tripé do teatro e que
sem falar de para o bem ou para o mal, elas também provocam justamente diversas questões, né? E aí ainda lança a pergunta, né? O ator tem que ser humano? Ainda vai, o ator tem que ser humano? Não existe teatro de animação? E quando os robôs tiver tudo, os pequenininhos tiver tudo fazendo com inteligência artificial e Jackson comprar 3 aquele para poder fazer o teatro de animação com robô e inteligência, não vai ser ator, a gente não vai chamar de teatro de animação, né? Não vai provocar, né? Então, são questões que a gente já tem que adentrar, a gente não tem que fugir. Apesar de eu considerar, sim, de eu acreditar que o teatro tem um poder de virtuosidade que eu acho que é uma coisa que atrai muito a quem assiste, né? Que é ver outra pessoa simular tão verdadeiramente outras emoções, outras situações ali na sua frente. De forma que você é mentira que ele está fazendo, que ele sabe que é mentira, mas os dois acreditam na mentira e os dois adentram aquele universo. Eu acho que essa é a maior potência do teatro. Eu acho que é por isso também uma das coisas que faz com que ele não acabe. Porque é muito bom ver a virtuosidade de outro ser humano, né? Um ser humano expressar emoção de paixão, de ira, de amor, de compaixão na frente de outro ser humano, no cotidiano, já nos abala, né? E quando a gente coloca aquilo em cena, continua abalando e continua atraindo nossa atenção. Acho que isso que é bacana. A Deise perguntou aqui pra gente como é que fica, nesse caso aí, a formação dos atores e das atrizes, dentro desse panorama, dessa perspectiva do digital. Rapaz, essa é uma pergunta, é uma questão muito pertinente. Eu acho que não se perde, não vai se perder, né? Hoje já existe diversas formas de você construir relacionamentos e o homem ainda não se desfez, não abriu mão do seu relacionamento presencial, né? Pierre Levy, no seu livro lá antigamente, da década de 90, que ele faz livro, né, O que é virtual, ele abre uma pesquisa que continua hoje. Nunca as pessoas viajaram tanto no mundo para estar presencialmente em outros lugares do mundo, para conhecer outros lugares do mundo, como na nossa época. Mesmo com todas as ferramentas disponíveis da gente, a gente conhecer qualquer lugar. Mesmo com o Google Maps aí pra gente, né? Então, isso a gente não vai perder nunca, né? Por mais que se bata na tecla dessa nova versão de ensino à distância, né, a diferença sempre é o corpo a corpo, a presença, porque a formação do ser humano se dá na experiência. Ele se informa, adquire conteúdo em qualquer circunstância das diversas formas, lendo livro, assistindo filme, assistindo vídeos, conversando digitalmente como nós estamos fazendo, mas a formação enquanto indivíduo, enquanto cidadão, ele se dá através da experiência com a sociedade. Então, a formação do ator, eu acho que em muitas das nossas universidades, acho que tem que apertar mais, acho que tem que exigir mais, né, nesse sentido. Acho que está se perdendo. Aí tem outra questão. A Paty falou ali que hoje o desejo de todos é o encontro. Realmente. Mas a minha pergunta é no sentido de a gente ainda pensa, quando a gente pensa em teatro, a gente acaba esquecendo que a gente não faz parte, ou talvez não esteja inserido dentro da indústria do teatro, da indústria do entretenimento. Esse é um problema. Isso é uma questão que... E aí eu pergunto, dentro dessa realidade virtual, ou dessa possibilidade do teatro mediado por outra coisa que não seja a presença em um espaço compartilhado, como é que fica a universalização do teatro diante disso? Já que nem todo mundo, ou pouquíssimas pessoas, na nossa realidade, tem acesso à internet plena dentro de casa, para acompanhar, por exemplo, um espetáculo teatral mediado pela internet. Não, esse é um problema. Inclusive, você usou um termo muito interessante, né? Teatro artesanal. Nós fazemos parte desse contexto do teatro artesanal. E eu acho que falta
para nós a consciência de que esse teatro artesanal é tão fortemente implicador de mercado, que acaba, pelo seu tamanho, também se tornando uma indústria, né, essa indústria do off, né, do fora, né, do out, mas que a gente tem que tomar, sim, essa questão de que nós fazemos parte de uma coisa, de uma economia criativa, de uma economia social, que nós não nos damos conta e que a gente, muitas vezes, perde a guerra frente aos investimentos públicos. Não falo não necessariamente em questões de repasse de dinheiro, em mais grana para edital, não. Em investimentos mesmo na questão de dar aporte e estrutura para que a gente possa trabalhar, né? Quem aqui não gostaria de ter uma ideia de montar um espetáculo e de pegar um dinheiro emprestado a juros a 5% ao ano, como acontece em muitas empresas? A gente não recebe esse tipo de incentivo, por exemplo, de montar um espetáculo e depois correr atrás para poder vender seus ingressos e pagar o empréstimo, né? E caindo nessa questão e tantas outras formas de iniciativas de indústria cultural que a gente não cabe a gente discutir aqui, mas a gente tem que tomar consciência assim. E sobre essa questão da internet, é uma pena porque, de fato, o mundo ainda ele não está igualitário nesse sentido de todo mundo ter acesso. A nossa universidade aí estamos nesse dilema de continuar ou não dando aula via internet, porque nem todos os alunos têm acesso. O pior, a gente está sendo obrigado a fazer o isolamento social, mas quando a gente abre a aula, o aluno tem que ir na casa de terceiros ou em outro lugar, tem que sair da sua casa para assistir a aula. Então, ou seja, isso não é isolamento, ele está querendo isolamento dos funcionários e alguns alunos não estão tendo, ou seja, a gente está meio na contramão do negócio, né? Aí. E quando isso parte para a cultura, é a pena maior inteira, porque podem meter o pau na cultura, mas um dos principais sedimentadores do imaginário da nossa sociedade é a cultura. A cultura, ela sedimenta o imaginário social, ao mesmo tempo que ela transforma o imaginário social. E nesse momento nós estamos passando exatamente por uma lacuna de transformação, onde novos paradigmas estão sendo implantados na sociedade. As quebras dos preconceitos, as consciências sobre os preconceitos, novas diretrizes. Muito mais importante, a arte agora está atuando justamente porque é importantíssimo que nós trabalhemos nessas novas construções de imaginário. Ou seja, que esses imaginários que nós estamos querendo transformar, esses paradigmas de preconceito que nós estamos querendo quebrar, ele só vai ser, na verdade, né, quebrado com a difusão desses pensamentos, e a arte e a cultura é o principal vetor. Por quê? Porque representa comportamentos, representa situações, mostra, né, cria pensamentos dialéticos, coloca em oposições pensamentos conflitantes. Né? Então, esse é o nosso dever agora de pensar dessa forma e exigir. Agora, realmente, estamos num momento que depende da internet para trabalhar e estamos numa circunstância onde nem todos têm acesso. É isso que eu ia perguntar agora, Vini, exatamente em relação a essas manifestações culturais. A gente está numa região onde a cultura popular é muito, muito ativa, né? E, nesse momento, a gente já deveria estar, acho que na festa do Pau da Bandeira agora, nesse período, pelo que você está vendo. Eu cheguei e já fiquei super interessado nesse negócio, e o negócio não aconteceu. Então, existem algumas demandas culturais que realmente não tem como acontecer, né? A gente pode pensar possibilidades, por exemplo, o evento do Pau da Bandeira não tem como acontecer. Não mediado, tem, mediado não existe. Pelo equipamento. O evento não tem estrela, né? Não tem personagem principal, né? A festa é o povo na rua ali brincando, se empurrando, bebendo, tomando cachaça, rezando pro santo, subindo no pau. Não existe protagonismo, né? O protagonismo é o pau da bandeira, é o próprio pau que corta a cidade e as pessoas que fazem a festa. Então, não existe isso, né? A gente pode até pensar que um evento teatral tem um protagonismo do artista. Essa coisa falsa que a gente acha, né? Que a estrela do teatro é quem está no palco. Na verdade, é justamente a relação que se constrói, que está sendo feita. E aí, talvez,
acabe caindo por esses, o que se a gente foi falado desse subterfúgio, né? O filme, a minha peça, o filme e tal. Não, acho que o ator tem várias outras alternativas hoje em dia, muitas ferramentas para se manter atuante. E a internet, com certeza, é uma desses meios, né? Uhum. É isso, Vini. A cultura popular não acontecer, não nesse momento. E aí, a gente realmente tem que se resignar, não tem jeito, né? A gente, colocá-los na internet é colocá-los em um lugar que ele perde significado, perde potência, perde referência, perde relação e perde significado, né? Vira uma coisa de quase exótica, né? Vira algo exótico para se ver pelo vídeo, né? Acho que realmente é problemático isso. Sim. Bom, Vini, então vamos chegando nos finalmente aqui. Queria que tu fizesse as considerações finais e a gente... Nas considerações finais eu queria só dizer uma linha de Margot Bertoldi, né? O terror dos estudantes. Foi o terror de todos nós, né? A história mundial do teatro, né? Aquele livro enorme. Mas ela tem uma definição da nossa arte que acho que é linda e é maravilhosa, né? Nesse sentido o seguinte, ele fala assim: o mistério do teatro reside numa aparente contradição. Como a vela, o teatro consome a si mesmo no próprio ato de criar a luz. Uma vez terminado o ato de sua criação, o espetáculo termina. Desaparece imediatamente no passado. Eu acho que isso... chega a me arrepiar aqui todo agora. Eu acho que isso define o que a nossa arte é. É a arte do efêmero, a arte do que acontece no momento, né? E quando ele passa a ser registrado, ele deixa de ser o que ter essa peculiaridade, essa característica que mais, né, o fortalece, que é o efêmero, né? Verdade. É isso. Isso. E esse efêmero está justamente nessa relação, nessa interação, nesse tempo e espaço compartilhado, né? Exatamente. Que faz com que a gente exista enquanto arte, que exista enquanto linguagem, que exista enquanto forma de pensar o mundo diferente do que o capital, do que as indústrias, do que o dinheiro, do que a máquina quer que a gente pense, né? Esse pensamento sobre o sensível, sobre o poético, sobre possibilidades outras de mediar as relações humanas, eu acho que é essencial para a gente dentro do nosso campo de atuação. Então, gente, muito obrigado pela participação de todos e de todas. A gente fica por aqui, foi realmente um prazer esse papo da tarde. Foi lindo mesmo, Mônica, Vinícius, o pessoal que está aí, muitíssimo obrigado. A gente fica por aqui e se vê em qualquer palco desses por aí, se vê na universidade, vamos se ver. Em algum momento, com certeza, não perca o ânimo, a gente vai se encontrar, a gente vai se ver, a gente vai estar junto para compartilhar, para festejar, e para lembrar desses momentos que a gente viveu agora e com certeza ressignificar ele no futuro próximo, onde a gente com certeza vai ser mais feliz, mais alegre e mais produtivo cenicamente. Muito obrigado, uma boa tarde. Beijo.